Olá, sou o professor Júlio César, seja bem-vindo ao canal e hoje provando a fórmula da soma dos termos de uma PA finita, tá? Uma formulinha que ajuda bastante. Quando nós temos que somar termos de uma PA, se tivermos poucos termos, 2, 3, 4, 5 termos, a gente faz na continha mesmo. Mas e quando nós temos vários termos? Números grandes, inclusive. Aí essa formulinha ajuda bastante. E ela funciona de maneira muito simples. É o primeiro termo somado ao último, multiplicado pelo total de termos, dividido por 2. Certo? Para começar a nossa demonstração, eu coloquei aqui uma sequência, uma soma aqui genérica e vou explicar esse ponto de partida. Aqui nós temos o primeiro termo, o A1, somado ao segundo, que é o A2, somado ao terceiro, que é o A3, mais o A4, A5, A6 e assim por diante, até que cheguemos ao último, que é o nosso AN. Só para ficar mais claro, vamos supor que a sequência tivesse 10 termos, é uma sequência finita, vamos supor que o total de termos fosse 10. Então o último termo seria o A10. O N indicaria a 10ª posição. Ou melhor, o AN, tá? AN, A10, 10ª posição. O nosso N seria 10. O AN-1, 10 menos 1. O A9 é o penúltimo termo. AN-2, 10 menos 2. A8, o antepenúltimo. E assim nós poderíamos também retroceder até que chegássemos, até que voltássemos ao A1, certo? Uma vez entendido isso, a gente vai para a demonstração, que não é nada difícil, tá? Não é nada difícil. Mas, para demonstrar, nós precisamos lembrar de mais uma coisinha. Cada termo de uma PA, eu vou escrever aqui, depois eu apago, tá? Cada termo de uma PA é gerado a partir da soma do termo anterior com o valor fixo, tá? Isso, claro, a partir do segundo termo, porque o primeiro termo não tem anterior. Até porque se tivesse, ele não seria o primeiro, né? Faz todo sentido isso. Então, o segundo termo é o primeiro mais um valor fixo. Esse valor fixo é a razão. O terceiro termo é o anterior, que é o segundo, mais o valor fixo, que é a razão. A razão a gente chama de R. Mas espera aí, aqui já tem um R. A1 mais R mais R, isso vai dar A1 mais 2R. Espero que isso fique claro para todos. Tá? Para não ter chance de erro, vamos pensar assim, ó. A1, aqui é o A2, aqui é o A3, tá? O A2 é o A1 mais R, somei R aqui. O A3 é o A2 também acrescentado da razão. O A2 está aqui embaixo, que é o A1 mais R. Somado a R vai dar A1 mais 2R. R mais R. Certo? Eu vou pegar esse escrito e colocar aqui em cima. A1 mais A1 mais R. O terceiro termo é o A1 mais 2R. E assim por diante. O quarto termo seria o A1 mais 3R. O quinto termo, A1 mais 4R. E a gente pega essa manha aí de maneira muito simples. Inclusive a estrutura do termo geral. No termo geral isso acontece o tempo todo. Vamos lá, vamos seguir. Como eu quero uma demonstração o mais geral possível, eu vou por reticências aqui, porque essa sequência pode ter apenas 3 termos, como pode ter 5, como pode ter 100, como pode ter 1 milhão. Eu não sei. Então eu vou por reticências e vou tentar escrever o que viria lá na ponta, na outra ponta, lá no final. Vamos ver. Aqui no final, vamos pensar assim, ó. O último termo é o AN. Pensa comigo. Se para avançar, se para ir para a direita, nós estamos somando R, acrescentando R, 2R, 3R, 4R, para voltar é só subtrair, não é? Se eu vou acrescentando R, eu volto subtraindo R. Então, o termo anterior, o penúltimo, é o AN menos R. E o anterior a ele é o AN menos R menos R, ou seja, AN menos 2R. Opa, legal. Então eu vou colocar isso aqui, ó. AN menos 2R somado ao AN menos R somado ao AN. Eu fiz um rascunho aqui,
para poder colocar lá bonitinho no espaço legalzinho, certo? Isso daqui, gente, é a soma dos n termos. É a soma de 1, 2, 3, n termos. Ah, mas espera aí, mas a soma dos n termos não era essa fórmula? Como que nós vamos chegar a isso? De uma maneira bem tranquila. Vamos pegar, eu vou até mudar a cor, eu vou colocar essa soma mais uma vez. Eu vou escrevê-la novamente. Só que agora eu vou usar aqui da propriedade comutativa, da adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso começar colocando aquele termo aqui, ó. Coloquei o último como se fosse o primeiro. Agora eu coloco o penúltimo como se fosse o segundo, ou seja, eu estou invertendo toda a ordem. Agora eu vou colocar o antepenúltimo, o terceiro de lá para cá, como se fosse o terceiro daqui para lá. Então eu teria aqui AN menos 2R. Coloco aqui mais as reticências e continuo. O A1 mais 2R vem para cá. O A1 mais R vem para cá. E por fim, o A1 lá no final. Os últimos serão os primeiros. Eu já ouvi isso em algum lugar. Legal. Temos duas equações. E todo mundo que está no ensino médio ou que já passou por ele sabe que quando nós temos duas equações é muito comum fazer isso daqui, montar um sistema. E o que nós podemos fazer agora? Já que estamos falando de soma dos termos, de repente, não sei o que fazer, vou arriscar fazer uma adição. Vou fazer isso aqui, ó. Vou somar as duas equações. Sn mais Sn, eu tenho então 2Sn. Vou colocar aqui mesmo. Tá? Só vou tomar a liberdade de apagar esse pedacinho, porque já foi explicado, vamos seguir aqui. Ó. Sn mais Sn, eu tenho 2Sn. Igual. Agora, olha só. A1 mais AN, quanto que vale isso? Eu não sei quanto vale um nem outro, eu vou só escrever. A1 mais AN. A1 mais R mais AN menos R. Repara que o positivo somado ao negativo, um cancela o outro. Não é à toa que nós fizemos essa escrita invertida na segunda equação, invertida em relação à primeira. Isso aqui é uma escrita conveniente para cancelar esse R positivo com negativo. Então aqui aparece mais uma vez o A1 mais o AN. Olha que curioso, A1 mais AN duas vezes. E aqui, somando 2R com o menos 2R, um anula o outro. E novamente, A1 mais AN. Opa, peraí, A1 mais AN? Eu já vi essa soma em algum lugar. Vamos seguir. Mais reticências. Coloco mais de novo. Lembrando, isso aqui é uma sequência, embora seja finita, eu não sei quantos termos ela tem. É uma sequência genérica. Por isso, reticências aqui no meio, para indicar que essa sequência pode ser tão grande quanto você queira. Continua. Esse menos 2R cancela o mais 2R. Aqui nós teremos A1 mais AN. E aí vocês já sabem o decorrer da história. Esse menos R cancela o mais R. Aqui fica A1. Opa, AN mais A1, mas é comutativo, então eu posso escrever A1 mais AN. E no final, AN mais 1 de novo. Vou colocar aqui A1 mais AN. Mas vamos pensar. Quando nós temos uma situação puramente numérica, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, é só um exemplo. A gente faz 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 ou faz 5 vezes 7? 5 vezes 7, a gente multiplica. Até porque a multiplicação indica a soma de parcelas iguais, né? Eu tenho 7 5 vezes. Eu vou multiplicar por 5. E aqui que eu tenho o A1 mais AN n vezes. Eu vou pegar esse A1 mais AN e vou multiplicar por n. E aí a nossa fórmula está quase pronta. E aí é o ponto que a gente fica na dúvida. Mas como que ele sabe que isso aqui acontece n vezes? Daqui a pouquinho eu volto para explicar, tá? Vamos só finalizar, porque aqui está na cara do gol. O 2 está multiplicando o Sn, se eu passar o 2 dividindo,
Ou, sendo um pouco mais rigoroso, se eu dividir os dois lados da equação por 2, usando o princípio multiplicativo, a ideia de equilibrar a balança, eu fico com Sn igual a 1 mais a n multiplicado por n dividido por 2. E chegamos à nossa fórmula. Essa é a demonstração. E como prometido, por que eu sei que aqui é n? Vejam bem, aqui, deixa eu colocar parênteses, acho que vai ficar mais interessante. Vamos fazer assim. E vejamos o que vai acontecer. Essa soma aqui, A1 mais a n, veio desse pedacinho. E esse pedacinho está na coluninha do primeiro termo, do termo A1. Eu vou colocar só o número 1 aqui em cima, tá? Porque ele é o primeiro termo, eu vou colocar só o 1 aqui, a gente já vai entender o porquê. Essa soma veio daqui. Esse daqui, olha o que está em amarelo. Aqui é a casinha do primeiro termo. Esta soma veio daqui. Olha no amarelo, essa casinha aqui, A1 mais R, é o segundo termo. Essa soma veio daqui. Essa casinha, A1 mais 2R, é a casinha do terceiro termo. Ou seja, o índice que está aqui, ou melhor, a casinha de onde eu consigo essa soma, eu posso usar como um contador. Aqui é a casinha do primeiro termo, aqui eu tenho a soma uma única vez. Aqui é a casinha do segundo termo, eu tenho essa soma duas vezes. Uma, duas. Aqui já é a casinha do terceiro termo. Eu tenho essa soma três vezes. Uma, duas, três. Aqui na casinha do enésimo termo, eu teria a soma A1 mais a n, n vezes. Tá? Eu uso essas casinhas como contadores. Simples assim. Por isso que aqui é n. E assim nós conseguimos finalizar explicando ponto a ponto o porquê das coisas e chegando à nossa fórmula da soma dos n termos de uma PA finita. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!